Paz e graça, querido irmão, eu sou o pastor Fernando Galho. Eu estou fazendo esse vídeo aqui e hoje eu vou chutar o pau da barraca, certo? Hoje eu vou chutar o pau da barraca, porque eu acho necessário eu contar essas coisas em público. Afinal de contas, já passaram 19 anos e acho importante que essas coisas sejam ditas. Existem algumas testemunhas de Jeová que sentem ódio mortal de mim. Eles sabem da minha apostila. Essa apostila já ajudou praticamente mais de 300 testemunhas de Jeová a abandonar a seita. Então, eles realmente não gostam muito de mim. E aí, vivem me ameaçando na internet. Vou expor você. Você era uma pessoa imoral. Você era isso, você era aquilo. Ué, vamos resolver essa parada já? Vamos resolver essa parada já? Quem era o Fernando Galli quando eu era testemunha de Jeová? Então, eu vou ler a palavra de Deus para você. Olha só o que a Bíblia fala. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9 a 11. Não sabeis que os iníquos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem os que se submetem a práticas homossexuais, nem os que a procuram, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem caluniadores, nem os que cometem fraudes herdarão o reino de Deus. Versículo 11. Alguns de vós éis assim, mas fostes lavados, santificados e justificados em nome de nosso Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Então veja, quando uma pessoa se converte a Cristo, há uma mudança na vida dela. Ela pode errar. Ela pode acontecer de ela cometer um erro que ela cometia no passado. Talvez um vício, por exemplo, jovens que de fato se entregam a vida a Cristo, eles lutam contra a masturbação. A partir do momento que há a conversão, pode acontecer deles errarem. Acontece sim. Mas o número de vezes diminui muito. Por quê? Porque a pessoa vai alcançando gradativamente um relacionamento melhor com Deus. E ele passa a vencer situações como estas. Ele erra. Pessoas que eram imorais, pode acontecer, ninguém está isento disso. Se bobear, podemos errar. Eu quero dizer para você que dia 1º de maio agora, de 2019, vai fazer 15 anos que eu estou casado com a minha esposa, a Roberta. Eu namorei a Roberta quase um ano antes da nossa data de casamento. Conheci a Roberta no dia 18 de maio de 2003. Ou melhor, comecei a namorar a Roberta nessa data. E me casei com ela no dia 1º de maio. Casei no dia 30 de abril no cartório e dia 1º de maio na igreja. Desde o dia em que dei o meu primeiro beijo na Roberta, eu não sei o que é beijar outra mulher. Confesso para você que um mês antes eu tinha namorado uma garota, não deu certo, né? Mas aí eu conheci a Roberta e desde o primeiro beijo que dei nela, eu não sei o que é beijar outros lábios. Não sei o que é dormir junto com outra mulher. E o Senhor Deus é testemunha do que eu estou falando. Só que antes, quando eu era testemunha de Jeová, e aí podem usar isso contra mim, que eu não estou nem aí com vocês. Quando eu era testemunha de Jeová, eu era um verdadeiro imoral. Não era porque as testemunhas de Jeová oficialmente ensinam a ser imoral. Eu era imoral, ao mesmo tempo que era servo ministerial, pioneiro,
Eu era imoral porque a maioria dos jovens no meu salão do reino também eram. Certo? Eu estou pedindo a Deus para eu não usar a palavra chula aqui. Mas eu quero ver quem, dentre as testemunhas de Jeová jovem da minha época, não transou antes de casar. Por incrível que pareça, fui eu. Apesar, isso porque a minha ex-noiva, né, na época, né, não quis. Porque senão tinha ido, com certeza, para as cocuias comigo. Certo? Então, ela fez questão de se casar virgem e eu respeitei. Mas eu traía ela desde o noivado e durante o casamento todo, durante 6 anos, com esposa de ancião, esposa de servo ministerial e pioneira e publicadoras. Eu era o garanhão mesmo. Eu era sem vergonha. Não só com mulheres testemunhas de Jeová aqui da minha cidade, que inclusive até hoje aquela porcaria do Espírito Santo das testemunhas de Jeová não se prestou, né, para dedar quem é, porque é um vagabundo sem vergonha esse Espírito Santo, né? É letra minúscula, né? Age de forma minúscula. Tá precisando de uma ajudinha minha, né, para revelar quem é. Para você ter uma ideia, antes do meu casamento, 4 servos ministeriais numa cidade vizinha aqui, amigos meus, foram comemorar, só para você ter uma ideia, a despedida de solteiro de um testemunha de Jeová na casa atrás do Cristo. Aqui nós temos um Cristo Redentor em Araraquara, que ele está com as mãos abertas, né? Querendo dizer assim, ó, daqui para frente eu garanto, agora daqui para trás, só casa de prostituição ali. Olha que bonitinho, foram comemorar a despedida de solteiro. Aonde? Numa casa de prostituição. Você entendeu? Então, essa conversa fiada de dizer que testemunha de Jeová é o povo mais puro, isso aí é uma safadeza, é uma propaganda que não é verdade. Eu não estou dizendo que as testemunhas de Jeová ensinam a ser imoralmente, ter uma vida imoral. Não, aliás, igreja nenhuma ensina. Eu só conheci uma igreja que ensina a ter uma vida imoral, abertamente, que era uma igreja que dizia que se Deus é amor, vamos evangelizar as pessoas através do sexo. Né? Não eram evangélicos, claro. Entendeu? Agora, fora essa exceção bizarra, todas as igrejas que professam cristianismo, nenhuma delas diz cometa fornicação, cometa adultério. Mas entre as testemunhas de Jeová tem muito disso? Muito! E não adianta você pregar na cara deles isso. Tá? Porque eles vão falar assim, mas a gente expulsa. Expulsa os que descobrem. Porque até hoje, veja, eu estou lembrando de uma moça que mais ou menos em julho de 1995, o mês inteiro eu transei com ela. E eu era casado. Entendeu? E ela era solteiríssima. E uma gata, por sinal. Até hoje ela está no Salão do Reino e ela nunca contou isso. Por quê? Não sei, né? Mas eu estou contando. Você percebe? Então, é uma safadeza. Tem muito disso. Os casos que as testemunhas de Jeová desassociam. Tem agora os casos que não desassociam, porque a pessoa parece dizer que está arrependida, né? E os casos que não se descobrem. Teve uma sentinela uma vez, quando era bem menor o número das testemunhas de Jeová no mundo, disse, só neste ano desassociamos 33 mil pessoas, e a grande maioria por imoralidade sexual. Agora, 33 mil que descobriram. Fora os que não contam, e fora aqueles que contaram, mas não foram desassociados porque disseram que estavam arrependidos. Tá? Eu conheci testemunhas de Jeová da minha congregação declaradamente, sabe, falando na minha cara, eu sou gay. Entendeu? E fazia discurso, saía de pioneiro, mas era gay. Tá? Para você ter uma ideia, em São Paulo,
Existe um grupo de testemunhas de Jeová que são gays, e eles se reúnem, e eles me convidaram para me ouvir. E eu me reuni com eles, fui me encontrar com eles na Praça da Sé, isso foi em 2008, já faz um bom tempo. E eu fui, é uma espécie de um bar, um pub, né? Ali próximo, bater um papo com eles. Né? Um servo ministerial, um ancião, tá? Eu conheci 8 anciãos gays entre as testemunhas de Jeová. 4 deles são anciãos até hoje. Você percebe? E claro que eu não vou dar nome, porque eu deixo isso aí para o Espírito Santo TJ, que ele é bom nisso. Certo? Ele é muito bom nisso. Não adianta você pregar isso na cara dos TJs, porque se você falar para um TJ, numa congregação que tem poucos casos de imoralidade, ele vai dizer, nós somos o povo mais puro. Aí se aparecer 10 casos de imoralidade sexual na congregação dele, que virar um vexame na cidade, você contar para ele, e agora? Vocês são mais puros? Sabe o que ele vai te dizer? Ah, mas a congregação em Corinto tinha muita imoralidade também. Isso é esperado. Ou seja, eles sempre estão certos. Não adianta, é perda de tempo. Então, continuando. 1, 2, 3, 4. 4 anciãos aqui, ó, da minha cidade, de Américo Brasiliense, Testemunhas de Jeová, viveram uma vida de moralidade sexual durante muito tempo, até ser descoberto. Tá? Tem uma mulher aqui, coitada, ela teve que largar do cara porque ele chifrava ela. Ele já tinha perdido o cargo de ancião uma vez por traição. Aí ele recuperou com os tempos o cargo, tá? Conseguiu de novo. E o filho dele, um dos filhos dele, é que é o tal gay, que ficou muito tempo, né? Queimando a rosca, tá? Com próprios testemunhas de Jeová. Tem um sujeito aqui que ele também saiu, né? E ele fala abertamente, a gente dava um passeio de vez em quando com o cara, né? Certo? Então, veja, eu não estou dizendo que as testemunhas de Jeová mandam fazer isso, toleram isso, não é? Mas eu estou dizendo é que é conversa fiada isso. Então, por que é que eu errava? Por que eu era imoral? Primeiro que eu era sem vergonha mesmo, tá? Então a culpa era minha. Segundo, é que eu vi os outros fazerem. Eu sabia, a gente contava um para o outro. Entendeu? Então, veja só, esses dias atrás, conversei com o TJ, que conversa comigo, ele é da Congregação Norte de Américo Brasiliense, que por sinal fez uma excelente parte esses dias atrás no Salão do Reino. Ele mandou a gravação para mim, para eu dar uma olhada, né, que gravaram para ele. Falei, você tá bom de português agora, hein? Melhorou bastante, hein? Então, veja, esse camarada... Ai, meu Deus do céu. E agora, hein? Sabe o que eu falo? Eu vou falar, né? Eu já comecei, né? Ó, a história é o seguinte, esse camarada chegou para mim, né? Ele conta abertamente, né? Ele fala assim, olha, na sua época, você lembra do fulano que estava casado com a fulana? Agora, a fulana casou com a esposa, com o marido de outra testemunha de Jeová, e o fulano trocaram. Aí, eles trocam de casal, passam um tempo desassociados para voltar e se perdoam, almoçam juntos, é um amor fantástico, movido de perdão, que você não faz ideia. Né? Então, veja, não acredito em povo puro entre as testemunhas de Jeová. É puro quem não faz isso. Então, em toda religião, Igreja Batista, Mórmon, catolicismo romano, satanismo, tem lá o povo puro que nunca erra e o povo impuro que erra. E guardadas as devidas proporções, eu não vejo nenhuma melhoria entre as testemunhas de Jeová em relação às outras religiões. Aqui na minha cidade, eu era imoral porque eu era sem vergonha e porque eu via as outras pessoas serem imorais. E era muita imoralidade. Pra você ter uma ideia, a gente se reunia para assistir, para preparar a sentinela e depois assistir um filminho pornográfico em VHS. O grande caso da época em que eu peguei, né? Isso quando eu era solteiro já, hein? Quando eu era solteiro antes de me casar. Peguei o filme O Calígula para assistir com testemunha de Jeová.
certo? Então, meu amigo, é um absurdo, né? Eu não acredito de forma alguma. Então, 4 anciãos aqui, ó. 4 anciãos que viviam pegando no meu pé e me enchendo o saco na época, tá? 1, 2, 3. 3 deles, adúlteros de primeiro naipe. Só que eu transava com a mulher dele. E ele não sabe disso até hoje. Tá? Uma morena linda, muito boa pessoa, certo? Mas eu transava com ela. Ela traía ele e ele traía ela, e os dois não sabiam. Tá parecendo a história dos dois portugueses, né? Do português que chegou pro brasileiro e falou assim: ó, tem um brasileiro tão burro lá perto de casa que eu saio com a mulher dele, ele não sabe, ele sai com a minha e eu sei. Né? É uma coisa louca isso. Eu transava com a mulher dele, esse cara foi ancião, enquanto ele era casado, entendeu? Só que ele chifrava a mulher dele também com outras, e era uma bagunça. Vivia pegando no meu pé e eu pegando em tudo da mulher dele. Eu era sem vergonha. Eu não tinha Deus em hipótese nenhuma na minha vida. É isso que vocês testemunhas de Jeová querem saber? Que vocês querem expor? Então, por favor, pode espalhar esse vídeo para o mundo inteiro. Traduza para o inglês, espalhe. Eu autorizo. Mas põe na íntegra. Agora você ponha que depois que eu fui convertido a Cristo, eu nunca mais fiz isso. Eu só conheço uma mulher na minha vida. Eu só conheço os lábios, o toque de uma mulher na minha vida, de 16 anos para cá, e se chama Roberta. E sabe por que eu mudei? Não é porque não tem moralidade sexual no meio evangélico. Tem. Eu mudei porque eu me converti a Cristo. Porque, para a glória de Deus, eu nasci de novo, coisa que vocês não nascem, né? Só os 144 mil. Você está entendendo? Então, se o problema é esse, tá falado. Porque eu sempre contei essas coisas. Eu até disse uma vez, que eu, quando eu deixei de ser testemunha de Jeová, eu me tornei uma pessoa muito imoral. Entendeu? E aí quando eu contava essas coisas, eu falava, poxa, mas quando eu era TJ, eu também era imoral, né? Então foi uma coisa que eu não devia ter falado. Em algumas igrejas eu contei esse testemunho, mas eu fiz isso para preservar a imagem das TJs. Porque aqui na minha cidade, sempre houve um acordo mútuo. Elas não mexem comigo e eu não mexo com elas. Elas já quebraram esse acordo. Entendeu? Tanto que eu estou preparando uma panfletagem violenta na cidade aqui, onde eu vou entregar a minha apostila para cada casa aqui na cidade de Américo Brasiliense. Já estou vendo quem é que vai me ajudar a pagar isso. Porque eu vou expor os erros religiosos dessa seita, assim como eles acham que expõem os nossos erros. E eles vão ser expostos. E eu vou fazer questão de, no final dessa apostila, dizer o que eu fazia quando eu era testemunha de Jeová e o que eu sei. Tá? Comportamentos errôneos de... faltou falar de um ancião, né? É um caso meio delicado, que envolve coisas que aconteceram lá na Austrália, sabe? Mas aqui na cidade de Américo Brasiliense, você já manjou. Entendeu? Então, e o nome da menina eu sei. Tô louquinho para falar. Então, veja, eu não vou falar não, porque eu não vou expor a menina. Hoje ela é evangélica, né? Mas ela conta claramente que com 14 aninhos, né? Bom, enfim. São águas passadas 15 anos atrás. Caso resolvido na sala B, né? Como sempre. Entendeu? Tanto que um ancião chamado Roberto, aqui na minha cidade de Américo Brasiliense, eu perguntei uma vez... Na padaria perto de casa, como é que vocês resolvem caso de pedofilia quando o pedófilo é testemunha de Jeová e o abusado é testemunha de Jeová? A gente resolve entre nós mesmos.
né? Foi o que ele falou na época. Hoje parece que o negócio mudou, né? Entendeu? Então, mas lá na Austrália você sabe, né? O que está rolando por lá. Então, claro, eu não estou dizendo que as testemunhas de Jeová protegem o pedófilo aqui no Brasil hoje, né? Não acredito que isso aconteça mesmo, tá? Mas a gente fica sabendo de uns casos meio estranhos, né? Que a polícia nunca soube de casos de pedofilia, como lá em Serquilho, por exemplo, né? Quando eu traí a minha esposa com uma garotinha de lá, muito bonitinha, e eu fiquei sabendo de um ancião que, né? Bom, deixa pra lá. Então, comportamentos errados de anciãos. Por exemplo, eu jogava bola no campo da Vilares, com anciãos, servos ministeriais e outras testemunhas de Jeová. Palavrão e bebida alcoólica acontecia à torta e à direita. Eu perdi um estudante da Bíblia na época, porque o ancião que participou e presidiu a minha comissão judicativa mandou o outro ancião tomar naquele lugar. Então, eu não vejo sabe, essa propaganda de pureza. Não, isso não acontece. Guardadas as devidas proporções, é a mesma coisa, certo? Nós sabemos que no meio evangélico tem trigo e tem joio. Então, eu faço a minha parte. Mas eu quero dizer para você, testemunha de Jeová, principalmente vocês que estão me ameaçando, que vão me expor. Aí, ó. Tá aí. Aquele TJ safado sem vergonha que eu era, e que muitos, né, eram junto comigo, diga-se de passagem, né? Não existe mais. Então, o que vocês expuserem da minha pessoa, eu fico feliz, porque vocês vão mostrar para as pessoas e confirmar o meu testemunho aqui. Agora, hoje, diante de Deus, eu falo, eu não sou imoral. Porque eu só conheço uma mulher de 16 anos para cá. Se chama Roberta Alves de Paula. A minha esposa. Que dia 1º de maio vai ter festinha. 15 anos de casado. Eu mereço, ela merece. Não é? E temos uma vida dedicada a Deus, enfrentamos problemas juntos e eu levo uma vida de consciência limpa. A minha consciência tranquila. Não sou perfeito no sentido de nunca ter brigado com ela, isso é óbvio, todos os casais têm problemas, mas um casal que vive os problemas que viveu e está junto há 15 anos, é um casal abençoado. Não troco ela por ninguém, entendeu? Nem gostaria de fazer isso, mas vigio, claro, porque nós somos falhos e imperfeitos. Então eu quero comunicar a todos que o imoral, testemunha de Jeová, Fernando Galli, não existe mais. Eu traía a minha primeira esposa descaradamente, ela não sabia. Traía com esposas de anciãos, de servos ministeriais, pioneiras, isso durante os 16 anos que eu fui testemunha de Jeová. Dias antes, por exemplo, do meu batismo, eu transei com uma testemunha de Jeová pioneira, só para você ter uma ideia, né? Que era muito fácil fazer isso com ela, porque ela não estava tão longe de mim sempre. Ou seja, eu era um sem vergonha. Agora, esse cara não existe mais. Então, se você aí espalha o vídeo, fala assim, ó, maravilha. Primeira coisa, eu não vou parar de denunciar os erros de vocês, porque hoje eu levo uma vida com Cristo, isso que importa. Segundo lugar, eu sei muito bem o que rola entre vocês. Sei, né? Vocês, testemunhas de Jeová, vivem numa seita religiosa, uma seita. Da mesma forma como vocês nos dizem que somos Babilônia grande, moradia de demônios, eu digo que vocês são uma seita do diabo. Ok? Então, o que vocês falarem de mim que aconteceu comigo quando eu era TJ, eu ratifico, não é retifico, eu ratifico. Eu era sem vergonha mesmo. Opa, vou mentir? Vou esconder isso? De forma alguma. Agora, se falarem alguma abobrinha sobre mim de 16 anos para cá,
Aí vocês se virem com as provas, tá? Porque aí a história é outra. E eu tenho certeza que eu tenho uma vida impecável, tá bom? Pessoal, agradeço aqui o comentário das pessoas que até fizeram uma brincadeira comigo, né? Ah! E todos aqueles que adquiriram minha apostila, né? Incentivem para que eu possa vender mais. Essas apostilas, irmãos, mantêm os meus cuidados com a minha mãe. Eu quero anunciar aqui e quero agradecer que foi feita uma vaquinha para comprar uma cadeira de roda para minha mãe. Muitos STJs participaram. E eu quero agradecer a vocês, porque a cadeira de rodas já está com a gente. Ela é uma cadeira de roda muito bem feitinha, cabe minha mãe certinho, confortável, levinha. Ela tem ajustes para posicionar minha mãe e não está mais machucando as pernas dela do lado. Agradeço muito a Deus pela ajuda que vocês me deram, tá bom? Agradeço também as orações de vocês por mim. Deus abençoe vocês. Espalhem esse vídeo, Confissões de um Ex-Testemunho de Jeová. Eu faço questão que vocês mostrem para as pessoas quem era o Fernando Galli quando ele era testemunha de Jeová e o que ele sabia que acontecia entre as testemunhas de Jeová e hoje, quem eu sou. Tá certo? Não diga que eu sou perfeito, mas digam, eu sou uma pessoa transformada. Se eu pecasse contra minha esposa, eu teria a hombridade de contar para ela. Tá? Porque eu acho que quando você trai o cônjuge, você tem que contar para ele o que você fez de errado. Senão você não vai obter o perdão de Deus. Tá? Porque você tem que pedir perdão para Deus e para a pessoa que você pecou. Tá bom? Ah, eu esqueci de contar um caso. Oh, vocês querem saber, pessoal? Um dia procurou uma pessoa com cargo na congregação dizendo para mim, eu experimentei, o cara dizendo, o homossexualismo. Mas chorando, né? E coitado, né? Ele experimentava o homossexualismo e eu era um adúltero safado sem vergonha, quando eu era testemunho de Jeová, né? Aí Aí que acontece? Eu vendo ele chorando e eu morrendo de rir, que no dia seguinte eu iria sair com uma testemunha de Jeová casada, né? Já estava tudo agendado, marcado, né? Um motel chamado Riviera, aqui em Araraquara. Aí eu falei pro cara assim, para com isso, rapaz. Doeu muito pra você estar chorando assim? Né? E ele quis experimentar o lado passivo, né? Ele chorou muito e tal. Tive que recomendar esse cara para um psicólogo. Aí o que acontece? Veja lá. Esse cara falou assim, mas você não vai me dedar para os anciãos? Eu falei, não, resolve o problema com a sua esposa. Sabe o que ele falou para mim? É que a minha esposa, pioneira, tá? Ela enfiava uma cenoura com camisinha no meu ânus. E eu acabei gostando. Esse cara é TJ até hoje. Ele nunca contou isso para ancião nenhum. Só eu sei disso. Né? E vive metendo pau em mim. Aqui em Américo Brasiliense. Que eu sou apóstata, que eu sou isso. Né? E esse psicólogo tratou dos dois, né? E resolveram o problema, né? Mas com cenoura, meu. Que coisa mais nojenta, cara. Cenoura. Caramba, meu. Tá aí uma coisa que não dá para entender, gente. Então, eu sei de muita coisa. Eu só contei um pouquinho, tá bom? Então, é assim. Espalhem para todo mundo quem eu era quando eu fui testemunha de Jeová. Uma pessoa imoral no meio de outros. Claro, não estou dizendo, repito, não usem esse vídeo para dizer que as testemunhas de Jeová ensinam a pessoa a ser imoral. Não façam isso, porque elas não ensinam. Mas entre o ensino oficial e a prática que eu vivi na minha congregação aqui, norte de Américo Brasiliense, na época, realmente era uma piada falar em pureza. Por quê? Porque os jovens eram imorais em sua grande maioria e anciãos. Só outro caso aqui. Quando eu fui desassociado,
por apostasia, porque o Jeová TJ não revelou o resto, né? Ele é meio fraquinho. O Espírito Santo dele é uma porcaria também, né? Ele não revela as coisas, ele não descobre tudo. Quando eu fui desassociado por apostasia, olha que loucura isso. Eu não quis nem saber a decisão, saí antes da comissão judicativa terminar e vim aqui em casa. Aí o ancião pegou um parente dele e veio até em casa comunicar, né, juntamente com esse outro ancião, que não estava na comissão judicativa, que eu havia sido desassociado. Os outros anciãos que participaram da minha comissão judicativa não vieram porque eles eram de outra cidade, de Araraquara. Então, esse ancião que era daqui de Américo Brasiliense veio com o sobrinho dele. Quando eu vi que o sobrinho dele, que era um puta de um sacana imoral, dá notícia para mim que eu havia sido desassociado, eu olhei para a cara do sobrinho dele, o sobrinho dele fez assim, ó. Por trás do ancião. Ora, eu sabia que esse cara traía a mulher dele. Uma menina legalzinha, sabe? Uma menina correta, mas eu sabia que esse cara era um puta de um 71, cara, de um 71. Malandro que nem ele só. Entendeu? Transava com... Naquela época eu já sabia de 2 casos. Ancião. Então, eu juro, eu não conseguia acreditar que as testemunhas de Jeová da congregação aonde eu era membro eram um povo puro, que não eram coisa nenhuma. Tá? Então é isso que eu tenho para falar para você. Testemunha de Jeová, usem esse vídeo, mostrem à vontade, mas saibam, do dia 24 de novembro de 2002 para cá, são mais de 16 anos, né? Já vai fazer 17 anos. Eu só tenho uma mulher, chamada Roberta. Tá bom? Então, é isso aí. Ok? Resolvido a parada? Que Deus abençoe nossas vidas. Espalhem esse vídeo, porque ele é muito interessante para as testemunhas de Jeová. Que Deus nos abençoe, nos proteja contra pecados de imoralidade sexual e vivamos uma vida de vigilância, porque qualquer um de nós podemos errar nisso. Não somos perfeitos. Tá bom?